Olá, eu sou Marcos Ramon e na continuidade da discussão sobre política na antiguidade e continuando a discussão que eu tinha iniciado em outro momento, eu vou voltar aqui falando ainda sobre mitologia e sobre como o mito, especificamente, trata dessa questão da relação entre a justiça na cidade e uma percepção de justiça vinculada aos deuses, e como foi importante superar essa dimensão da percepção da justiça atrelada aos deuses para se constituir de fato um ambiente político. Esse mito que eu vou narrar é o mito de Édipo. É uma história muito famosa, principalmente pela versão escrita pelo Sófocles. É importante dizer que não é uma criação dele. Os mitos, as tragédias gregas que a gente conhece, são versões de mitos populares, de histórias que eram narradas e contadas na Grécia. E esses autores, eles escreveram essas tragédias para circunstâncias específicas, para competições, às vezes, enfim. E acabou que algumas dessas versões sumiram e outras permaneceram. A que a gente conhece do Édipo é a do Sófocles, distribuída em 3 livros, que é o Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, que são as 3 tragédias escritas pelo Sófocles e que dão essa dimensão do que acontece com Édipo e com os descendentes dele. Então, qual é a história? Existe um rei de Tebas chamado Laio. A cidade chama Tebas, o rei chama Laio, e ele tem uma rainha, ele é casado com a Jocasta. Eles queriam muito ter um filho, e esse filho de fato nasce. Quando a criança nasce, eles levam essa criança até o oráculo para dizer o destino daquela criança, eles acreditavam nisso. E o oráculo diz que esse menino, quando crescesse, ele iria matar o pai e casar com a mãe. É óbvio que os pais, os reis, não queriam que ele fizesse isso, eles acreditam, como eu disse, no oráculo, então eles entendem que a única solução é matar a criança. Eles não têm coragem, eles mesmos, de matar a criança, então o Laio entrega o filho, ainda o bebê ali, acabou de nascer, para um pastor que trabalha ali para ele e manda ele abandonar essa criança na floresta. O pastor leva o menino, ele fura os pés desse menino e pendura ele numa árvore, como se fosse caça. Então ele deixa ele ali. Daí que vem o nome Édipo. Édipo significa pés inchados. Porque enquanto esse pastor está fazendo isso, passa uma caravana, eles perguntam o que está acontecendo, ele fala que aquela criança tinha que ser exposta, tinha que ser morta por uma definição do oráculo, e aí as pessoas que estavam ali naquela caravana dizem que o rei de uma outra cidade, chamada Corinto, a cidade chamava Corinto, o rei dessa cidade queria muito ter filhos, mas nunca conseguiu, e se eles não poderiam levar aquela criança, e ele seria adotado pelo rei, o pastor acha que não tem nenhum problema, e enfim, o menino vai junto com eles. Então o Édipo acaba sendo criado em Corinto, pelo rei Políbio e pela rainha Periboéia. Então, eles se tornam os pais desse menino, ele cresce ele acreditando que ele é filho legítimo deles. Um dia, ele já está ali adolescente, numa briga, numa discussão com alguém, essa pessoa que está brigando com ele chama ele de bastardo. Um bastardo é um filho ilegítimo, né? Então chama ele de bastardo. Ele acha estranho xingarem ele daquilo, ele é o filho dos reis. Ele vai falar então com o pai dele, e o pai dele nega, fala que não, que aquilo não aconteceu. Então ele, enfim, ele acha aquilo estranho, confia no pai, mas ele não esquece esse fato. Passa mais um tempo, ele já é adulto, e um dia ele cruza na rua com um adivinho, e esse adivinho olha para ele e diz: você vai matar o seu pai, você vai casar com a sua mãe. Ele imagina que ele ia enlouquecer e ele iria matar o pai e forçar a mãe a se casar com ele. Como nenhuma pessoa normal gostaria de fazer isso, ele pensa o seguinte: não, eu vou embora da cidade, eu vou ficar bem longe deles, porque no dia que eu perder a razão, que eu ficar louco, eu vou estar longe dos meus pais e não vou fazer isso com eles. Então ele foge de Corinto. No meio dessa viagem, ele fugindo, indo embora, ele passa por uma estrada e encontra uma caravana de um rei que quer passar, e ele quer passar também, eles ficam discutindo ali pelo direito de passagem, brigam, o Édipo mata quase todo mundo que estava ali na caravana do rei, inclusive o rei. Esse rei, você já imagina, era o Laio, só que ele não sabe nem que ele é rei, nem o nome dele. Uma pessoa foge. Essa pessoa que foge desesperada volta para Tebas e mente. Ele diz que foi uma caravana que estava ali de ladrões e que encontrou eles, os ladrões encontraram e brigaram e mataram o rei. Por que ele mente? Porque esse cara que fugiu é justamente o pastor que entregou o Édipo para aquela família lá em Corinto, para os reis de Corinto. Ele ficou acompanhando de longe a vida do Édipo e ele reconhece o Édipo. Então ele entende o que está acontecendo, ele viu que a parte da profecia se cumpriu, então ele volta para Tebas, mente, e ele vai morar longe do reino ali e tal, se afasta, tentando evitar que a confusão chegasse nele. Acaba que o Édipo matou aquele pessoal ali, ele não sabe quem eles são, continua a trajetória dele indo embora o mais longe que ele puder de Corinto. No meio do caminho ele descobre que tem uma cidade chamada Tebas e que lá tem um monstro que está aterrorizando a cidade. É a Esfinge. A Esfinge
é parte mulher, parte leão, parte abutre. A esfinge encontra as pessoas, lança um enigma, e se a pessoa acerta o enigma, ela diz, né, que se a pessoa acertar o enigma, ela vai pular no abismo, mas quando a pessoa erra, ela devora aquela pessoa. Então a esfinge está matando as pessoas, né, e tá aterrorizando a cidade, o povo está desesperado, não sabe o que fazer, e está à procura de um herói para vencer a esfinge. Acaba que o Édipo chega nesse lugar, ele descobre o que está acontecendo e ele ouve falar que tem um prêmio para quem derrotar a esfinge. Então, bem, ele acha que vai enlouquecer, ele está se afastando da cidade, brigou com um monte de gente na rua, matou várias pessoas ali. Então ele decide tentar a sorte com esse monstro. E ele se apresenta e pede um enigma, porque a esfinge dizia isso, né? Decifra-me ou devoro-te. Então ele pede um enigma e a esfinge apresenta um enigma para ele. O enigma é: quem é o ser que de dia caminha de 4, à tarde de 2 pernas e à noite de 3? O Édipo pensa um pouco e responde que é o homem. O dia representa a infância, que é a criança engatinhando, a tarde é a idade adulta, a pessoa andando normalmente, e a noite é a velhice, uma pessoa com a bengala. E aí, a esfinge derrotada pula no abismo e o Édipo vai pedir o prêmio. O prêmio é oferecido a ele pelo Creonte. Creonte é o irmão da Jocasta. Quando Laio morreu, Creonte assumiu o reinado e aí ele vai agora dar a Édipo o direito de ser rei. O prêmio é justamente esse. Ele vai se casar com a mulher mais bela da cidade, que é a rainha que se chama Jocasta. E você sabe, Jocasta é a mãe do Édipo. Então ele acabou cumprindo a profecia, matou o pai, casou com a mãe. Ele é um homem bom, ele é um homem honesto, ele se torna um rei bom, querido, né, do povo gosta dele, enfim. Ele faz o melhor que ele pode ali. Só que nos 20 anos seguintes, a cidade começa a entrar em desgraça cada vez maior. Então tem fome, peste, doenças e um monte de coisa ruim acontecendo e cada vez mais e mais coisas ruins acontecendo. Édipo e Jocasta têm 4 filhos. 2 homens, que são o Etéocles e o Polinice, e 2 mulheres, que são a Ismênia e a Antígona. Quando a Antígona já é adolescente ali, quase adulta, que já é essa época, já passaram mais de 20 anos, o Édipo decide chamar a ajuda, né, dos oráculos para saber o que está acontecendo, como é que faz para fazer com que a cidade saia dessa desgraça que ela está desde que ele se tornou rei. E aí eles chamam um sábio chamado Tiresias, que é um adivinho cego. E ele se apresenta para o Édipo e ele diz que ele vê, né, no oráculo, o oráculo diz para ele, né, enfim, os deuses se comunicaram com ele e dizem para ele que isso só vai acabar quando eles descobrirem quem é o homem que matou o próprio pai e casou com a própria mãe. E não só encontrar esse homem, mas punir. E aí o Édipo acha aquilo estranho, porque ele ouviu essa história, mas é relacionada a ele há muito tempo. Então como é que essa história volta agora? E aí ele fica numa situação de não entender o que está acontecendo, e aí o Tiresias fala que esse homem é ele mesmo, é o próprio Édipo. O Édipo acha aquilo um absurdo, a Jocasta também acha um absurdo, ele se questiona mais uma vez como é que o marido da Jocasta morreu, e aí falam, né, conta a história de que foram ladrões, então o Édipo entende que não foi ele mesmo, além disso o pai dele está vivo, e enquanto eles estão discutindo isso, vem um mensageiro de Corinto, e aí ele chega dizendo que o Políbio, rei de Corinto, aquele que criou o Édipo, acabou de morrer de causas naturais, né? Ele morreu. E aí o Édipo pensa, então parte da profecia para mim já não vai se cumprir, porque o meu pai, ele acha que o pai dele de verdade é o rei de Corinto, né? Meu pai morreu e não foi eu que matei ele, então eu não sou essa pessoa. Mas o Tiresias insiste que ele é, de fato, essa pessoa. E o problema é que o mensageiro vem, junto com a notícia de que o pai do Édipo morreu, ele vem com uma outra notícia que ele acha que é uma notícia boa, mas na verdade vai se mostrar muito ruim, que é contar pro Édipo que ele foi um filho adotado, que ele não é de fato filho dos reis de Corinto. Então, aquele homem morreu, aquele homem que cuidou dele é o pai de criação, mas não é o pai de verdade dele. E aí ele fica transtornado com isso, eles vão atrás da pessoa que teria levado a criança, né? A Jocasta sabe o nome desse homem, então vão procurar esse cara que teria abandonado o filho no meio da floresta, encontra esse pastor, ele volta até a cidade e ele confessa que, na verdade, ele não matou a criança, que ele entregou para os reis de Corinto, então, enfim, no final das contas, todo mundo entende o que aconteceu. O Édipo, então, desesperado com aquilo, ele arranca os olhos, tamanho desespero por ter feito uma atrocidade tão grande quanto essa. A Jocasta se mata logo depois disso, e aí assim termina essa tragédia que chama Édipo Rei. E a outra tragédia chama Édipo em Colono, que é quando ele e a filha mais nova, que é Antígona, vão embora da cidade procurando respostas, tentando entender por que ele foi escolhido pelos deuses para ter esse destino.
né? Por que isso aconteceu de fato com ele? Enfim, o mito tem a ver com isso, né? A ideia do destino, de que você não pode fugir do destino, você pode tentar fazer o máximo de coisas que você quiser para tentar alterar a ordem das coisas e isso não vai funcionar. Então ele vai e acaba que, enfim, ele passa, né, por vários lugares, até que ele morre em Atenas e as Erinhas, que são as deusas da vingança, levam ele para o Hades, para o mundo subterrâneo, ele morre ali, e aí a Antígona vai voltar para casa. Quando a Antígona volta para casa, isso já é a terceira tragédia, que justamente leva o nome dela, que é Antígona. Quando ela volta para casa, ela descobre que os irmãos dela se mataram. O Etéocles e o Polinice, os dois queriam poder. O direito, a preferência, digamos assim, do poder era do mais velho, que era o Etéocles. Mas o Polinice acha que ele tem direito também. Então eles decidem alternar o poder. O Etéocles ia governar durante um ano e depois o Polinice. Só que depois que passa um ano, o Etéocles entende que ele não tem que abrir mão do poder e decide ficar lá. O Polinice, então, vai embora da cidade. Ele se casa com a princesa de Argos, eles juntam um exército nessa cidade e ele volta para atacar a cidade de Tebas. Isso é contado numa outra tragédia chamada Os Sete contra Tebas. Por que sete? Porque Tebas é cercada por 7 portões e o Polinice vem com 7 heróis, sendo ele um dos heróis. Então são 7 heróis comandando o exército para atacar as 7 entradas de Tebas. Acaba que o Polinice enfrenta o próprio irmão, que é o Etéocles, e os dois se matam, os dois morrem ali. O Creonte, então, que é o irmão da Jocasta, lembra que eu já falei dele, volta ao poder, se torna rei mais uma vez. E aí, enfim, ele é o rei agora e ele decide criar uma lei que diz o seguinte, que o Etéocles, como lutou pela cidade de Tebas, vai ter o rito fúnebre respeitado, e isso era muito importante para eles, porque eles acreditavam que se não ocorresse um funeral, né, tudo de maneira correta, a alma ficava pairando no mundo, ela não ia descansar no lugar onde ela deveria ir, então Etéocles vai ter o rito fúnebre, mas o Polinice não pode, porque ele lutou contra a própria cidade, então eles dizem que tem que abandonar o corpo dele lá para apodrecer no meio da praça, da rua e tal. Nisso, a Antígona volta, depois que o pai dela morreu, a Antígona volta e vê o corpo do irmão ali jogado no meio da praça. Ela tenta entender o que é e o Creonte fala, as pessoas contam a lei, ela vai falar com o Creonte diz que é isso que ele merece. E Antígona decide descumprir a lei. E aí entra um embate, porque ela vai dizer o seguinte, que ela tem que respeitar os deuses, ela tem que respeitar aquilo que é correto fazer, que é cuidar da família dela, independentemente do que eles tenham feito. Então ela vai cuidar do irmão. E o Creonte fala que não, que essa é a lei dos homens. Inclusive tem um embate aí de gênero, que quando ele fala homens, ele está falando homens no sentido de masculinidade mesmo, né? Então, como que pode uma mulher questionar uma lei criada pelo rei, ainda mais o rei sendo, né, obviamente, um homem? Então, é impossível uma mulher querer questionar uma coisa nesse sentido, e acaba que a Antígona não obedece o tio, e ela faz o rito fúnebre do irmão. Nisso, o Creonte manda prender a Antígona e condena ela à morte. O Tiresias, que foi o mesmo adivinho que percebeu, né, que descobriu ali que Édipo era aquele homem que tinha matado o pai casado com a mãe, vai conversar com o Creonte e pede para ele não fazer isso, mas ele está certo de que ele tem que seguir a lei precisa ser de fato colocada como algo em primeiro plano, não tem nada disso de seguir as leis dos deuses e direito de família, nada disso tem a ver. E aí ele vai insistir nisso. A Antígona iria se casar com o filho do Creonte. O filho do Creonte, vendo a noiva presa, se desespera, vai falar com o pai, e o pai não quer abrir mão daquilo, mas ele percebe que algo ruim pode acontecer, e ele decide libertar a Antígona, mas aí já é tarde demais. Quando ele vai lá, ela se matou dentro da prisão. O filho do Creonte, então, de tristeza, se mata, a esposa do Creonte se mata também, e ele fica sozinho refletindo sobre o que aconteceu com eles ali, por que aquilo de fato aconteceu. É importante dizer que essa história, ela remonta a uma concepção da cultura grega, e não é tragédia por acaso, você vê que no final, né, a quantidade de mortes que acontece com essa família, de desgraça que acontece com essa família, mas ela remonta a uma ideia antiga, que não está só na Grécia, está em várias culturas, de que quando uma pessoa comete um mal muito grande, isso passa para várias gerações. E isso tem a ver justamente com o Laio que foi o pai do Édipo. O Laio teria sido responsável, quando mais jovem, por ter violentado uma criança. E o pai dessa criança, que era o rei do Peloponeso, o Pélops, lançou uma maldição nele, que se ele tivesse um filho, esse filho ia causar a desgraça dele e da própria família. Então isso acaba acontecendo. Então a discussão no mito é essa reflexão sobre a influência dos deuses no destino dos homens, ao mesmo tempo uma reflexão sobre de que vale as leis da cidade, qual é o papel das mulheres, qual é a concepção de justiça que a gente deve adotar. Então existe uma noção do destino e ao mesmo tempo essa ideia da punição que vem de crimes cometidos no passado.
E isso é importante para a gente entender como foi difícil, como foi conflituoso na Grécia essa mudança de uma perspectiva do mito, em que se acreditava de fato na influência dos deuses no destino dos homens, para uma percepção do uso da liberdade, da ação do indivíduo e de como cada pessoa é responsável pelo seu destino, em alguma medida influencia o destino de outros, mas que não são os deuses que determinam aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, que determinam as punições que vão acontecer, inclusive com os nossos descendentes. Os sofistas, que são importantíssimos nesse processo de transformação, eles vão desenvolver a ideia do argumento como uma estratégia de convencimento. Então, diante do mito, por exemplo, que tinha uma autoridade baseada na leitura religiosa, eles vão utilizar argumentos para contestar a coerência, a estrutura lógica desses mitos. Claro que junto com ele surge também a perspectiva do demagogo, que é alguém que conduz o povo, mas não de maneira positiva, mas sim direcionando o povo para aquilo que eles acham que é conveniente. E esse é o problema que Sócrates e depois Platão vão perceber na democracia. Se o objetivo, né, é deturpar o espaço público através do debate, ou seja, é utilizar o debate para convencer as pessoas e não para buscar a verdade, se a verdade não importa, isso se torna um problema e vai gerar um conflito cada vez maior na sociedade, porque isso vai gerar, enfim, corrupção, vai gerar injustiça, vai gerar uma série de circunstâncias que são negativas. Por questionar isso, o Sócrates foi acusado de crimes que, segundo ele não cometeu. Por exemplo, o Sócrates é acusado de corromper os jovens. Só que ele dizia que o que ele fazia era ensinar valores contrários à democracia e valores contrários àquilo que os sofistas ensinavam. Para ele, isso não era corromper os jovens. Então, se ele fez isso, ele admitia que fez, mas ele não achava que era corromper. Para os sofistas que atacam ele, isso era, de fato, corromper os jovens, colocando eles contra o sistema político local. E aí o Sócrates foi condenado à morte e o Platão vai desenvolver a filosofia política dele a partir desse exemplo, tomando aquele homem que buscava a verdade, que aceitou morrer pela verdade como alguém que representava um ideal de justiça e um ideal de uma sociedade que deveria buscar na política um centro de justiça, de convívio, de harmonia e não desse ambiente bélico em que cada um tenta convencer o outro daquilo que acredita porque quer tirar vantagem daquilo que é colocado. Bem, essa discussão da passagem do mito para a filosofia dentro da dimensão da filosofia política na Grécia é algo bem mais amplo do que isso que eu trouxe aqui, mas esse exemplo eu acho que ele é significativo para mostrar como que as coisas elas aconteciam na mente daquele povo e como depois isso passa a ser algo repensado através do ambiente social e político. E a discussão segue em outros momentos. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão que eu trouxe aqui. E é isso. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Até mais. Tchau.